Olá, bem-vindos ao curso Inglês em 30 lições. Hoje começamos a lição número 12. Vamos ver aqui de que trata a lição número 12 aqui no nosso programa. E a lição número 12 trata sobre os possessivos, né? Que em português é o meu, minha, teu, tua, dele, dela, nosso, nossas e assim por diante. Então nós vamos ver como dizer tudo isso em inglês. Ok? Então, vamos lá. Começamos a nossa lição 12 sobre os possessivos. Bom, como o nome já indica, pronomes possessivos são aquelas palavrinhas que indicam a posse de um objeto ou de uma característica. Por exemplo, em português, essas frases aqui. O meu carro é preto. As nossas filhas são inteligentes, as roupas deles são bonitas, o meu amor por você é grande. Então, meu, nossas, deles, tudo isso são pronomes possessivos. Percebam que em português, muitos dos pronomes possessivos sofrem uma declinação, sofrem uma modificação de acordo com a coisa possuída. Então, por exemplo, se a coisa possuída é singular e é masculino, como um casaco, por exemplo, no caso de pertencer a eu vou dizer o meu casaco é preto. Mas se a coisa possuída é plural e masculino, como os casacos, então nesse caso, seguindo sempre a primeira pessoa do singular, eu vou dizer os meus casacos são pretos. Se a coisa possuída é singular e é feminina, como uma camiseta, aí é a minha camiseta é verde. E se a coisa possuída é plural e feminino, como as camisetas, aí será minhas, como em as minhas camisetas são verdes. Ok? Como a gente vai ver mais adiante, em português, somente para terceira pessoa do singular e do plural é que não existe essa declinação, essas modificações não acontecem. Por exemplo, no caso dela, é a roupa dela, as roupas dela, o brinco dela, os brincos dela. Então, não interessa se a coisa possuída por ela é feminino, plural ou feminino singular, ou masculino plural ou masculino singular. Sempre nós vamos dizer dela. E o mesmo acontece com dele, e o mesmo acontece com deles e com delas. Nós vamos ver isso depois, certo? Por enquanto pode estar um pouco confuso, mas daqui a pouco você vai entender melhor. Então, em inglês, esse tipo de declinação não acontece. Então, vamos pegar o caso da primeira pessoa do singular, os pronomes possessivos para a primeira pessoa do singular, para o eu, que em português é meu, meus, minha e minhas. Então, seguindo aqueles exemplos que nós vimos antes, o meu casaco é preto, my coat is black. Os meus casacos são pretos, my coats are black. Veja que só passou aqui, só o substantivo, só a coisa possuída que passou para o plural. Porque, como você já sabe, nem os adjetivos passam para o plural. A minha camiseta é verde. My t-shirt is green. As minhas camisetas são verdes. My t-shirts are green. Então, em inglês, não acontece esse tipo de declinação que acontece em português para os pronomes possessivos. Então, já que nós estamos vendo o exemplo da primeira pessoa do singular, o eu, veja a diferença. Em português temos meu, meus, minha, minhas. Em inglês é só my, tudo é my. Vamos adiante, então. Vamos ver uma tabelinha comparando todos os possessivos do inglês com os do português. Para o eu, primeira pessoa do singular. Em português nós temos meu, minha, meus e minhas. Em inglês só temos my. Para a segunda pessoa do singular, para o você. Em português nós temos teu, tua, teus e tuas.
teu carro, tua camiseta, teus carros, tuas camisetas. Se a gente quiser ser mais formal um pouquinho, né, mais respeitoso, em português nós podemos dizer também o seu carro, a sua camiseta, os seus carros, as suas camisetas. Em inglês não tem nada disso, é tudo your. Né? Não interessa se a coisa possuída é feminino, masculino, plural ou singular. Vamos ver para a terceira pessoa do singular, para o ele e para o ela. Né? Em português nós temos dele e dela, e aqui realmente não declina. Né? As roupas dele, a roupa dele, o carro dele, os carros dele. A mesma coisa acontece com o dela, também não declina nada. Em inglês nós temos his, her e temos o it. Perdão, é its. Como veremos adiante. Tá? Aqui nós só estamos dando uma pincelada. Para a primeira pessoa do plural, no caso o nós, em português nós temos nosso, nossa, nossos e nossas. Nosso carro, nossa casa. Nossos carros, nossas casas. Em inglês só tem our. Não tem nada disso. Para a segunda pessoa do plural, o vocês, em português nós só temos de vocês, que também não sofre declinação nenhuma. Então, o carro de vocês, a casa de vocês. Os carros de vocês, as casas de vocês. Em inglês, bom, só tem your, que também só temos um. Para a terceira pessoa do plural, eles ou elas, em português nós temos deles e delas. Né? O carro deles, os carros deles. A casa deles, as casas deles. Aqui também não sofre declinação. Em inglês tudo é their, their, their. Tudo their. Para o masculino, para o feminino e para o neutro. O neutro é esse aqui, quando a gente está se referindo, por exemplo, a um animalzinho, ou a um animal, seja de estimação ou não, ou a uma coisa. Né? Se, por exemplo, estou me referindo às janelas de uma casa, a gente usaria o its. Então, agora vamos ver essa tabelinha aqui em detalhes e com exemplos, ok? Vamos começar a fazer isso no próximo vídeo. Espero você lá!